Vou contar para vocês hoje uma oração das 15 palavras ditas e retornadas do anjo custódio. Essa oração pode ser pronunciada aqui, pode ser pronunciada em qualquer lugar. Existem muitas delas. Se vocês gostarem do meu canal, curte e compartilha para ajudar a gente aí nas orações. Eu vou estar ajudando vocês aí, passando as orações para vocês. Pois vamos à oração, né? A oração do anjo custódio, as 15 palavras ditas e retornadas do anjo custódio. A oração do anjo custódio. Esta é uma oração muito popular e conhecida para se livrar do mal e das armadilhas dos inimigos. Segundo as pessoas mais experientes, essa oração é tão forte que a pessoa pode se sentir até um pouco abatida depois de recitar ela, pela força que tem. Então ore com muita fé, para se libertar das artimanhas dos inimigos contra você. Ela também é conhecida por outros títulos como a oração das palavras ditas e retornadas, as 15 palavras ditas e retornadas e a divina oração do anjo custódio, pronunciadas aqui e em outros lugares. Esta é apenas uma das versões desta oração. Existem diversas delas. Oração do anjo custódio. Anjo custódio, meu amigo, queres ser santo? Custódio sim, amigo não. Há de dizer as 15 palavras ditas e retornadas do meu Senhor Jesus Cristo. Diz uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 3. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 4. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 5. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 6. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As duas são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 7. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém.
As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 8. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 9. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 10. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 11. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjos. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 12. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 13. As 13 são os 13 raios do sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas, Abraão, Isaque e Jacó.
As duas são as duas tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus dois pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Diz as 14. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios do sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, sem fim. Amém. Diz as 15. As 15 são os 15 mistérios do Rosário de Maria. As 14 são os 14 artigos da fé. As 13 são os 13 raios do sol. As 12 são os 12 apóstolos. As 11 são as 11.000 virgens. As 10 são os 10 mandamentos. As 9 são os 9 salmos sentenciados. As 8 são os 8 corpos santos. As 7 são os 7 coros de anjo. As 6 são os 6 filhos bentos que alumiaram a casa de Jerusalém. As 5 são as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As 4 são os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. As 3 são os 3 profetas: Abraão, Isaque e Jacó. As 2 são as 2 tábuas de Moisés, onde nosso Senhor Jesus Cristo pôs seus 2 pés. E a uma é meu Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai dos mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.